Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou começar esse vídeo com um questionamento, ou melhor dizendo, uma reflexão que muitas vezes a gente não para pensar, que é o seguinte: existe uma grande diferença entre o que a gente quer fazer e o que a gente acha que a gente tem que fazer, desde as decisões mais simples até decisões mais complexas. E hoje eu quero dar 5 dicas para você começar a se questionar, a pensar e ter clareza sobre o que realmente você quer fazer. E esse vídeo está organizado da seguinte forma: cada tópico vai ser uma dica que eu vou dar e dentro de cada tópico eu também vou dar um exemplo pessoal da minha experiência para poder fechar a explicação. Primeira dica: observe quais fatores estão influenciando as suas decisões. É muito louco a gente pensar que a maioria das coisas que a gente decide, que a gente faz, no fundo, a gente não para pensar se a gente quer aquilo, a gente simplesmente vai fazendo, liga o piloto automático e vai. E alguns fatores internos e externos, eles influenciam e movem essas nossas decisões. E os fatores internos principais são ego, medo e crenças limitantes. O ego, pessoal, ele faz a gente fantasiar coisas. No fundo, o ego, ele até aceita que a outra pessoa esteja bem, mas ele não aceita que essa pessoa esteja melhor que você. Então o ego ele faz a gente pensar que a gente quer certas coisas que na verdade a gente nem quer, não tem nada a ver com a gente, é só porque a outra pessoa tá bem e a gente acaba achando que a gente quer aquilo também ou algo maior, né? Algo melhor do que o que a pessoa tem. A velha história de que o gramado do vizinho sempre é mais verde, então, o ego faz a gente pensar esse tipo de coisa. O medo ele pode fazer a gente paralisar, não fazer certas coisas que a gente quer fazer, ou simplesmente fugir, ir para um outro caminho que é porque a gente quer evitar aquele que dá medo na gente. E as crenças limitantes, eu vou explicar de uma maneira bem rápida o que seria uma crença limitante para quem não sabe, mas eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre crenças limitantes, então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para poder acompanhar esses próximos vídeos. E crença limitante é mais ou menos assim, gente. São coisas que a gente coloca na nossa cabeça ou que a gente ouviu muito, principalmente quando a gente é criança, não condiz com a realidade, mas por algum motivo a gente acaba absorvendo aquilo, pegando como verdade absoluta e fica aquilo na nossa cabeça. Agora vamos para os fatores externos. Os principais fatores externos que afetam a gente, primeiro de todos, né? A sociedade como um todo, a pressão da sociedade, a pressão de familiares, do cônjuge, pessoas de uma maneira geral, que de alguma forma influenciam muito você e acabam também conduzindo as suas decisões por um outro caminho. Um outro fator externo muito significativo é a internet, né? Influenciadores digitais, criadores de conteúdo, enfim, na internet tem tantos estímulos, é tanta informação, é muito ruído, é muita coisa para a gente absorver, que às vezes a gente acaba não sabendo, né, o que a gente vai acreditar, que crença que a gente vai seguir. Então, realmente é muita informação. Claro que eu não estou aqui para criticar a internet, porque eu mesma estou criando conteúdo digital, compartilho dicas com vocês. Muitas pessoas da internet já me ajudaram e me ajudam muito no meu processo. O problema não é a internet em si. A raiz do problema é que a gente não se conhece. Qualquer coisa que vai aparecendo, a gente acha que a gente pode fazer aquilo, que aquilo combina com a gente. Então, com esse excesso de informação, a gente acaba achando que qualquer coisa vai nos ajudar. Em relação a fatores externos e internos, qual que é o meu exemplo que eu vou compartilhar com vocês? É a questão da minha profissão. Eu sou engenheira de produção, de formação. Eu já trabalhei em algumas empresas. Eu já tive uma empresa que eu decidi encerrar. Mas agora eu resolvi começar a criar conteúdo na internet. E eu quero fazer isso há muito tempo. Eu não fiz antes por alguns desses fatores que eu mencionei para vocês. Primeiro de todos é a questão da pressão da sociedade. Eu fui criada, na verdade, para fazer faculdade, ter uma profissão e conseguir um emprego. Eu fui criada para isso. Então, assim, por mais que hoje em dia tenham muitas profissões diferentes, no nosso dia a dia mesmo, nós estamos habituados com profissões comuns. Então eu achava que aquele era o meu caminho. Por muitos anos eu tive empregos que eu fui muito infeliz. Claro que num primeiro momento você consegue um emprego, você fica feliz, porque é uma novidade. E o ser humano, ele adora uma novidade, começa a cair dinheiro no bolso. Então, no início, claro que dá aquela empolgação, mas depois que caía na rotina eu ficava muito infeliz, porque eu sentia realmente a necessidade de fazer algo maior. Mas por muito tempo eu neguei esse outro caminho mais diferente, porque eu achava que o que eu tinha que fazer era realmente trabalhar dentro de um escritório. Uma outra questão que me paralisou muito foi a própria crença limitante. Eu ouvi a vida toda que eu era muito desengonçada, muito tímida. Então, por exemplo, criar um canal no YouTube, gravar com uma câmera, conversar aqui com várias pessoas abertamente, para mim era algo que, não, isso não é para mim, eu não tenho jeito para isso.
E não é bem assim. Eu consigo fazer, eu estou fazendo. Mas por muito tempo eu achava que não era para mim, justamente por causa dessa crença limitante de que eu não tinha jeito para isso por ouvir a vida toda que eu era muito desengonçada, muito tímida, sem jeito com as pessoas. Isso nunca foi real. Mas que eu precisei, né, de muita terapia, tanto para desconstruir isso, quanto para criar coragem para fazer o que eu estou fazendo agora. Medo foi uma coisa que, nossa, me paralisou muito também. Esse projeto do YouTube eu também adiei por medo, porque eu tenho um problema de me importar muito com a opinião dos outros. Eu estava pensando, nossa, o que vão pensar de mim? O que vão falar? Vão tirar sarro? E no final das contas, o medo me impediu de fazer isso antes e só agora eu consegui criar coragem para começar esse projeto. Então, continuando. Ego, como eu falei logo no início, é uma coisa que confunde muito a nossa cabeça. Vamos parar para pensar um pouco sobre a minha vida. Eu tenho quase 30 anos, eu sou formada há 4 anos e a maioria dos meus amigos, dos meus colegas de faculdade, eles estão muito bem, está todo mundo muito bem encaminhado, trabalhando em grandes empresas, empresas multinacionais, está todo mundo bem. E eu estou aqui, comecei a criar conteúdo na internet, então realmente é desafiador, claro, todo início é complicado, mas o meu ego, ele faz eu olhar para os meus colegas e pensar, bom, eu poderia estar bem, eu vou insistir aqui nesse negócio de YouTube, de Instagram, é uma coisa que talvez nem dê certo e a galera tá todo mundo trabalhando, sendo promovido, com emprego fixo, com salário, fazendo pós-graduação e eu aqui me arriscando na internet. Gente, no final das contas, qual que é o problema disso? Nenhum. Só que o ego faz a gente se diminuir e querer as outras coisas que as pessoas têm. Não tem problema nenhum eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu realmente estou me sentindo realizada em fazer o que eu estou fazendo. Se for algo que vai mudar lá na frente, beleza, ok. Mas o ego, ele faz a gente diminuir o que a gente tem agora. Ele faz a gente não ter gratidão pelo que a gente tem também. E faz a gente anseiar por coisas que a gente não tem. Mas não necessariamente a gente quer essa coisa. Eu quero trabalhar dentro de um escritório novo? Hoje não. Hoje eu sei que é uma coisa que não vai me fazer feliz, mas às vezes o ego acaba me confundindo e fazendo eu querer voltar a procurar emprego, sendo que não é algo que eu realmente quero. Então ego é uma coisa que a gente tem que observar o tempo todo, porque ele confunde muito, muito, muito a nossa cabeça. Às vezes eu acordo e penso assim, nossa, que diabo que eu tô fazendo na minha vida? Vou procurar um emprego, meu Deus. E aí depois, quando eu coloco a cabeça no lugar, eu penso, não, eu acredito nisso. Eu quero isso, então eu vou continuar. Ego realmente é desafiador e é um desafio que é diário. Segunda dica é se conheça. Pode parecer uma dica simples, né? Boba. Nossa, se conheça, eu já me conheço. Será mesmo? A maioria das pessoas, gente, não se conhece a fundo porque a gente não aprende a fazer isso. Infelizmente, se a gente aprendesse desde criança, seria incrível, mas a gente não aprende. Então, se conhecer realmente é essencial, porque quando a gente se conhece, a gente constrói o que eu chamo de filtro da vida. Esse filtro da vida, ele vai nos direcionar melhor. Nós conseguimos filtrar melhor o que a gente vai fazer, que opiniões a gente vai ouvir, que pessoas que a gente vai seguir na internet. Toda e qualquer decisão que a gente for tomar, quando a gente se conhece, se torna muito mais assertiva. Quando a gente não se conhece, a gente acaba baseando nossa vida no que todo mundo está fazendo e acaba ocorrendo o efeito manada. Todo mundo está fazendo aquilo, vou fazer também, e você nem para pensar se é isso que você quer também. Para se conhecer, nós temos que entrar num processo que é justamente o de autoconhecimento. Requer muita reflexão, muita autoobservação, não é fácil, é um processo que é eterno porque a gente está em constante mudança. No próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre autoconhecimento, o que é o autoconhecimento, como foi o meu processo, então se inscreve no canal para poder acompanhar esse próximo vídeo também. O meu exemplo que eu vou dar para vocês em relação a essa questão do quanto não se conhecer atrapalha as nossas decisões é em relação à criação de hábitos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter bons hábitos. Quem me conhece sabe que eu me exercito, eu procuro comer saudável, eu medito, eu faço terapia. Eu gosto realmente de ter hábitos bons e de investir na minha saúde e no meu bem-estar. E eu sempre fui assim. Só que teve uma fase na minha vida que, como eu não me conhecia muito bem, eu acabei testando muitas coisas que não tinham nada a ver comigo. Por exemplo, tem aquele 5 a.m. Club, que para quem não conhece, são as pessoas que acordam antes do sol nascer, 5 horas da manhã, geralmente. E muitas pessoas bem-sucedidas fazem isso e tal. Só que eu, como não me conhecia, eu achava assim que eu tinha que fazer isso também. Qualquer coisa, na verdade, isso aqui de acordar às 5 da manhã é só um exemplo, tá? Porque qualquer coisa que eu lesse, sei lá, Bill Gates faz tal coisa, eu achava que eu tinha que fazer também, porque senão não ia ser bem-sucedido, eu ia ser um fracasso. Porque afinal, se o Bill Gates faz isso, eu também tenho que fazer. Eu tinha esse pensamento. Eu não tinha assim aquele discernimento do que
do que tem a ver comigo, do que não tem a ver, e acabava testando vários hábitos nada a ver comigo. E, obviamente, não dava certo. Essa questão de acordar às 5 da manhã, eu percebi depois que não é para mim, que tá tudo bem, não faz o meu perfil, funciona para mim de outra forma, mas até eu chegar a essa conclusão, eu me frustrei muito, eu me culpei muito porque eu não conseguia fazer nada, porque eu não ia dar certo na vida, porque se eu não conseguia acordar cedo, o que eu ia conseguir construir? Claro que não tem problema testar novos hábitos, o problema não é esse, o problema é a gente não se conhecer, não conseguir certas coisas e achar que o problema está na gente, sendo que não é isso. E essa questão de hábitos é só um exemplo, tá? Isso se aplica a qualquer coisa na vida, qualquer decisão que você for tomar. Às vezes a gente toma certas decisões que não é o ideal pra gente, mas como eu disse, o problema não é a gente que fracassou, é simplesmente o fato de que a gente não se conhece e acabou tomando um caminho que não tem muito a ver com a gente, sabe? A terceira dica é se questione sempre. Uma simples pergunta, mas muito poderosa. Por que eu estou fazendo isso? A gente muitas vezes não para pensar, a gente simplesmente segue a manada. É o efeito manada que eu falei no início do vídeo. Liga o piloto automático e tende a fazer o que todo mundo está fazendo. A maioria das pessoas fazem isso. Então se questione sempre. Uma simples pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Se você está fazendo por você, pelo seu bem-estar, pela sua realização pessoal, ok, siga em frente. Se você tiver dúvida quanto a isso, se você acha que pode ser por alguma pressão de alguma outra pessoa, por medo, por qualquer uma das coisas que eu já falei aqui, reflita sobre o que realmente você quer fazer na sua vida. O meu exemplo nesse tópico são processos de trainee. Eu me formei em 2017. E então eu fiquei o ano de 2018 inteiro caçando o processo de trainee. Eu não passei em nenhum. E claro que na época eu me senti uma fracassada, eu fiquei super frustrada, super mal, porque eu não passei em um processo de trainee. Mas é aquela história, né? Tudo que Deus faz é bom. Porque hoje, olhando para trás, eu vejo que não tem nada a ver comigo. Mas eu não parei para pensar nisso, eu não parei para pensar o que eu queria fazer. Eu simplesmente vi muitas pessoas recém-formadas investindo em processos de trainee, porque são processos que você ganha um cargo que é estratégico, ganha bem geralmente, então eu achava que eu tinha que fazer aquilo também. Não porque eu queria, mas porque era o que todo mundo estava fazendo. Então realmente a gente precisa se perguntar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, para poder conseguir ter mais clareza do que a gente quer, de qual decisão a gente vai tomar. A quarta dica é seja flexível, tá tudo bem se você mudar de ideia, se você mudar de estratégia, mas teste, se permita experimentar. Só vai saber se dá certo se você tentar, mas se não deu certo, muda de ideia, muda de estratégia, não tem problema nenhum, porque a gente pode sim ser mais assertivo na nossa vida, mas certeza, a gente não entende nada e a gente muda o tempo todo, então não fique se martirizando, se culpando, seja flexível quando você precisar mudar qualquer que seja a coisa que você esteja fazendo. Um grande exemplo meu, esse é um exemplo simples, tá? É questão de livro. A maioria das pessoas não tem o hábito de ler. Só que às vezes é porque elas simplesmente não estão lendo algo que interessa a elas. É esse o problema, não é porque simplesmente a pessoa está com preguiça ou não quer ler, não. Às vezes é porque ela está lendo algo que não tem a ver com ela. Eu peguei um livro que todo mundo super indica, que é Poder do Hábito, e eu não consegui ler. Então eu tava ali o tempo todo insistindo, sabe? Tenho que ler tenho que ler esse livro porque todo mundo lê, todo mundo que é bem sucedido indica, então eu tenho que ler esse livro também. E aí depois eu pensei, quer saber? Não gostei, eu não preciso gostar desse livro. Então eu parei de ler e parti para outro livro que eu queria ler, que eu li rapidinho porque eu estava muito mais interessada nesse outro conteúdo do que nesse livro, O Poder do Hábito. Não que seja um livro ruim, não é isso. Só que eu, Karen, não gostei. É libertador quando a gente se desprende de várias coisas que a gente está ali insistindo e se culpando. Então, seja flexível. E a quinta e última dica é não se compare. Gente, eu sei que todo mundo fala isso, mas na prática, convenhamos. Todo mundo se compara em algum grau, mesmo que pouco, porque o ser humano, ele é um ser que tende a fazer comparações. Então a gente acaba assim se comparando com as pessoas no dia a dia. Um exemplo nesse caso também é quando eu estava na faculdade, porque eu ficava me comparando com todos os meus colegas, principalmente aqueles que tiravam melhores notas, sabe? E os que sabiam inglês fluente. Eu me sentia muito mal, eu ficava me comparando, nossa, fulano tira notas tão boas, fulano sabe inglês, nossa, vai ter um super emprego e eu aqui na merda, não sei inglês muito bem, não tiro umas notas excelentes, mas caramba, essas pessoas, não estou diminuindo, claro,
de maneira alguma. Se alguém da faculdade está me assistindo, eu não estou diminuindo ninguém. É só o que eu estou refletindo, a questão de se comparar, que é absurdo. Porque a maioria dessas pessoas que eu estou falando que tinham boas notas, inglês fluente e tal, tiveram possibilidade de fazer intercâmbio, cursos de inglês, não trabalhavam o dia inteiro como eu trabalhava. Então é natural que elas tenham um desempenho melhor, porque elas estão com mais tempo para poder estudar. Eu não, quando eu fazia faculdade eu trabalhava, eu saía muito cedo da minha casa, chegava muito tarde, morava longe, andava de ônibus. Então é claro que eu não vou ter um rendimento igual a dos meus outros colegas da faculdade tinham, porque a minha realidade era outra. E é assim que funciona com qualquer pessoa. A sua realidade é diferente do outro. Então é claro que se comparar é um caminho certeiro para a frustração, justamente porque a vida de cada pessoa é diferente. Então realmente não se comparar, além de ser libertador, é um ato de amor com você mesmo, um ato de amor próprio, porque você se poupa de várias frustrações, de vários sentimentos que não é nem um pouco saudável. E falando sobre frustração, tudo isso que eu falei é importante justamente para evitar a frustração. E a frustração é perigosa, gente, porque a gente acaba perdendo a credibilidade na gente mesmo. A gente toma certas decisões e a gente acaba não conseguindo os resultados que a gente quer. Novamente, não é por nossa culpa. Na maioria das vezes é porque realmente a gente não se conhece e acaba tomando um caminho que não tem a ver com a nossa jornada. A gente acaba achando que é culpa nossa, que a gente fracassa, que a gente falha e que a gente não vai conseguir nada. Então a gente perde a credibilidade na gente mesmo e em tentar outras coisas. Mas, novamente, a culpa não é sua. Simplesmente a gente acaba não se conhecendo, não refletindo sobre o que a gente quer realmente e toma caminhos que não tem nada a ver com a nossa personalidade, com os nossos valores. Estou dizendo aqui também que todo mundo deve ter uma profissão diferente, virar youtuber. Não, esse foi o caminho que eu segui. E eu não sei o que você está passando exatamente, mas eu tenho certeza que se você seguir alguma dessas minhas dicas, parar para começar a entrar nesse processo de autoconhecimento, a sua vida vai fazer muito mais sentido. Você vai tomar decisões que são muito mais coerentes com a sua verdade. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse vídeo. E se você conhece alguém que esteja precisando desse conteúdo, por favor, não hesite em compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Curta, se inscreva no canal, me sigam também nas redes sociais. E é isso, e até o próximo vídeo.